'cause I can't see you anywhere. 'Cause I don't wanna know, I swear I should go, no, I don't wanna let you down. You just wanna know how far I will go, 'cause you know I will stay around. So let me know where to go. So let me know where to go. I wanna find you. Down to the ground, you're dragging me. It's constantly. No, I won't make a sound. I love the pain. It sets me free. It's wrong, I can't make right. I love the bird below you, said myself that this is the last time. It's wrong, I can't make right. Slipping off in the moonlight when I knew the truth. I had myself for you. On the ground, I know the truth. I know the truth. Ooh, now I'm on the I'm shaking now, 'cause you say those things, then shut me out. Got no clue what you have found. I'm a rose in thorns, but you cut me down. It's wrong, I can't make right. I love the bird below you, said myself that this is the last time. It's wrong, I can't make right. Slipping off in the moonlight when I knew the truth. I had myself for you. I know the truth. Ooh, now
And do you see you got me falling in more times than I can get out? Down in the deep of my mind, I crawl for you and you're always inside. Down in the deep of my mind, how long do I got to keep you, to keep you? Down in the deep of my mind, I crawl for you and you're always inside. Down in the deep of my mind, trying so hard not to keep you, to keep you. How long do I got to keep you, to keep you? Trying so hard not to keep you, to keep you. Do you remember how you held me then? Now you got me reaching out, yeah. And do you see you got me falling in more times than I can get out? Down in the deep of my mind, I crawl for you and you're always inside. Down in the deep of my mind, how long do I got to keep you, to keep you? Down in the deep of my mind, I crawl for you and you're always inside. Down in the deep of my mind, trying so hard not to keep you, to keep you. Olá, bom dia pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão ouvindo? Beleza? Pô, vocês estão gostando da playlist, tá? Valeu, gente, que bom. Se vocês estavam curtindo a playlist, eu acho que eu cortei a música num momento meio crítico aí para vocês. Bom dia, pessoal, bem-vindos aí à disciplina de arquitetura de computadores, ao semestre suplementar. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Como é que tá meu áudio aí? Como é que tá a imagem? Tudo de boas? Beleza. Certo, legal. Pronto, eu tô vendo que alguns de vocês aqui estão conectados também no Discord. A ideia do Discord é opcional, tá? Essa vai ser uma aula que vai ser, na verdade, uma conversa até relativamente rápida, tá? Eu nunca costumo me alongar na aula de apresentação da disciplina, né? A gente começa um pouquinho devagar para eu ter certeza que todo mundo está entendendo primeiro onde está pisando, para depois a gente realmente começar o trabalho para valer. E principalmente agora que nesse semestre suplementar tudo é novo, tudo é experimental, então a gente precisa se adaptar e ver o que é que está dando certo, o que é que não está dando certo, mas eu vou explicar isso para vocês ao longo dessa apresentação de hoje. E a coisa começa com o stream, né? Porque esse negócio aí de ser streamer barra youtuber não tá muito no kit de formação do professor.
E agora, graças a essa loucura toda aí da epidemia de coronavírus, a gente está tendo que se adaptar, né? E aí a gente está aprendendo. Então, se tiver algum problema, alguma coisa, vão falando aí, que aí a gente vai tentando se ajeitar. E isso é para o semestre inteiro, tá? Ah, outra coisa também é o chat, assim, vocês podem. Eu estou vendo que vocês estão bem disciplinados no chat. O chat geralmente é um negócio meio caótico no Twitch e às vezes, assim, principalmente quem está acostumado a usar já o Twitch para as transmissões de jogo, de live, de música, de qualquer outra coisa aí, está acostumado com o chat bem tumultuado. Aí eu vou pedir para vocês tentem não tumultuar tanto o chat, porque eu preciso ver perguntas, dúvidas, comentários de vocês. Então, se esse negócio tá girando aí com emoticon, capa, capa, aí eu não consigo ver nada, tá? E é isso. E aí, a ideia do Discord é para caso alguém queira tirar alguma dúvida ou fazer algum comentário e que acha que não é legal fazer isso por texto, porque vai ser um texto muito longo, é um comentário mais complicado. Daí eu vou estabelecer uma regrinha, tá? Quando isso acontecer, aí eu vou pedir para vocês me mandarem uma mensagem na privada pelo Discord, dizendo, professor, eu estou querendo falar, minha matrícula é tal. A matrícula de vocês vai ser a senha de vocês para vocês ganharem o direito de transmitirem voz aqui. E o motivo disso é porque a gente está numa plataforma aberta. E eu vou falar na aula de hoje, na apresentação, né, de hoje, aquilo que eu perguntei para vocês no questionário, que é diferenças entre a gente estar aqui no Twitch e a gente estar no Google Meet. Cada um deles tem vantagens e desvantagens. E a desvantagem principal daqui do Twitch é ser uma plataforma muito aberta. Então, por enquanto, nada impede de alguém de fora da turma chegar, bagunçar, e aí a última coisa que eu quero é dar o poder de transmitir áudio para alguém que está com a intenção de bagunçar. Isso pode ser perigosíssimo, certo? Então, vocês passam minha matrícula para mim no chat privado aqui do Discord, eu vou conferir, nome ok, matrícula ok, legal, abrir o teu microfone, pode falar que eu vou te ouvir aqui, tá? Então, vamos lá. Então, a ideia é a gente apresentar a disciplina de arquitetura de computadores, lembrando que dessa vez a gente tem uma turma mista agora, tá? A gente vai ter aqui tanto alunos de ciência da computação quanto alunos de engenharia de computação. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender antes de falar das tecnicalidades, das particularidades desse semestre suplementar, é assim, o que a gente vai tratar nessa disciplina, tá? Sobre o que é a disciplina de arquitetura de computadores para a gente poder ajustar as nossas expectativas. Tá? A ideia é a gente conseguir chegar no mesmo discurso, tentar nivelar aí o que a gente tem de expectativa, para a gente não estar pensando que a gente vai ver coisas e a gente vai, na verdade, ver outras coisas e a gente, com isso, vai terminar se decepcionando e vai ser uma experiência ruim. Então, para evitar maus entendidos, vamos começar a afinar esse discurso do que é que a gente vai ver aqui. Vocês querem chutar aí no chat o que é que vocês acham que a gente vê aqui em arquitetura de computadores? Vocês provavelmente ouviram falar de coisas. Os alunos que já passaram pela disciplina, Assembly é a primeira coisa que sempre aparece. Assembly é uma linguagem que assim desperta curiosidade, né? Eu quero acreditar que não desperta traumas, tá? Eu não sei se vocês ouviram falar assim muitas coisas tristes de Assembly, mas existem coisas felizes de Assembly também, tá? Vocês vão descobrir isso, mas sim, Assembly é uma das coisas que a gente vai ver aqui. Que mais? Eu estou olhando aqui para o lado, é para acompanhar o chat, tá? Porque agora eu estou com o slide aqui na minha frente, aí eu estou olhando torto aqui para ver se vocês estão jogando mais alguma coisa. Fora Assembly, considerando que sim, a gente vê Assembly, mas não é um curso de Assembly, tá? Não é linguagem de programação Assembly Edition, tá? Tem mais coisas. O que a gente vê aqui? Verilog passou
perto, tá? A gente não vai ver Verilog nessa disciplina. Agora, eu digo que passou perto porque a gente vai lidar com circuitos lógicos em algum nível, tá? E aí, o que a gente vai ver de circuitos lógicos é perfeitamente implementável em Verilog, em VHDL, são circuitos implementáveis, óbvio, né? Porque a gente está estudando aqui a arquitetura de computadores, coisas que a gente encontra na vida, que a gente encontra no mercado, que alguém já realmente implementou, tá? Então, circuitos lógicos, sim. Nem ouse falar esse nome. E aí onde a gente vê os traumas de vocês. Então, vocês são pessoas jovens ainda no curso, já em quarto, quinto semestre, muitos traumas, gente. Verilog não é tão cruel assim. Verilog tem os seus momentos. Agora eu também reconheço que tem algumas coisas que Verilog consegue ser confuso. Tudo é questão de prática. O que mais, gente? O que mais? Joga aí no chat. Vocês podem errar, tá? Agora e ao longo de todo o semestre, assim, vocês são convidados a errarem. É o único momento que a gente pede para que vocês evitem cometer erro, óbvio, nas avaliações, tá? E depois das avaliações, na vida profissional. Mas aqui, a apresentação da disciplina, cara, vocês podem falar qualquer coisa aqui que vocês acham. Se estiver errado, simplesmente vão dizer, não, a gente não vai ver isso e a gente vai ajustando. Mas até os comentários que, vamos dizer assim, estão incorretos, né, das expectativas de vocês, me ajudam a afinar o meu discurso ao longo da disciplina, porque se eu vejo que muita gente está pensando que a gente ia ver uma coisa, ou eu vou deixar claro que a gente não vai ver nada, ou vai que dá para eu incluir em algum nível essa coisa aqui no conjunto programático da disciplina, né? Aí a gente vai vendo. Microinformática, essa é uma palavra, vamos dizer assim, específica e sujeita à interpretação de quem está lendo, tá? Se eu vou ser bem literal aí na interpretação dessa palavra, se por microinformática você está falando do tratamento automático da informação, tá? Através de microprocessadores, e mais especificamente como os microprocessadores eles funcionam com um nível maior de precisão, sem a gente ter aquela visão abstrata que geralmente a gente tem nesse ponto do curso de como um processador funciona, então você está certo. Tá? Mas aqui eu vou ser bem literal, porque microinformática pode ser também o nome de um curso que tu vai numa escola de informática para aprender o pacote de Office, por exemplo. Tá? Vai aprender a mexer no editor de texto, numa planilha eletrônica. Não nesse sentido que eu estou falando, mas no sentido de utilização de um microprocessador para o tratamento automático da informação. Sim, isso aqui a gente vai ver. Tá? O que mais? Tem mais chutes aí pra gente? Sem chutes? Tá. Deixa eu avançar então aqui e mostrar para vocês algumas coisas. Tá? Isso aqui, esse slide, ele mostra assim algumas coisas, tá? Isso aqui não é uma lista completa, mas dentre as coisas que a gente vai ver, certamente a gente vai ver a estrutura básica dos computadores, seus blocos principais e a interligação entre eles. Então, quando a gente está nas disciplinas introdutórias dos cursos, que é ciência da computação ou engenharia de computação, a gente tem uma visão bem, vamos dizer assim, preliminar do que é o computador e como funciona. A gente meio que mergulha vocês rapidamente em alguns aspectos que são essenciais para a computação. Vocês aprendem a programar? Vocês aprendem o básico de circuitos lógicos. Isso é válido para os dois cursos, tá? Mas ainda assim, um computador tem muitas coisas e vocês, por estarem focados, por exemplo, no domínio de uma linguagem de programação ou em como se projetar os circuitos lógicos básicos, vocês têm uma ideia rudimentar, tá? Em princípio, claro que vocês podem ter aprendido uma ideia mais precisa por conta própria de outras fontes.
O curso de graduação não é a única fonte de informação que vocês têm na vida, mas o que a gente espera é que vocês saibam por cima como funciona um processador, por exemplo, ou como funciona a memória RAM, ou como funciona um disco, qual é a função exata da placa-mãe, o que raios é um chipset, tá? Onde é que o clock realmente exerce alguma influência nesse sistema todo, tá? Como os dispositivos de entrada e saída se conectam ao computador, quais são os tipos de barramentos que a gente tem para interligar esses vários elementos que existem dentro de um computador. Então, em arquitetura de computadores, a gente vai começar a ver com um pouco mais de precisão o que são essas coisas, como elas se comportam, como elas foram construídas e por que elas apresentam as características que elas têm, tá? E aí, com isso, a gente espera que vocês tenham um amadurecimento profissional considerável para tomar melhores decisões sobre várias coisas, sabe? Desde decidir o ambiente onde vocês vão desenvolver um programa, até decidir, tá, para um cliente, para alguém com quem vocês estão trabalhando, quais são as melhores soluções de informática para atender a uma determinada necessidade. Isso no âmbito do uso de um computador pessoal, quanto de um servidor, tá? Tem muitas implicações, mas todas essas implicações exigem que vocês conheçam o básico de como funciona o computador. E a visão que provavelmente foi dada para vocês até agora, ela é básica. É por isso que a arquitetura de computadores ela termina sendo uma disciplina que é pré-requisito para diversas outras na área de sistemas de computação. É porque depois as outras disciplinas vão assumir que vocês já sabem bem, assim, de forma bem mais precisa, como é que funciona uma memória, um dispositivo de entrada e saída, por exemplo, como é que uma interrupção funciona. Interrupções são coisas que a gente vai lidar aqui na disciplina e mais para frente outras disciplinas vão assumir que vocês sabem disso. Tá? Então é importante realmente a gente entender bem essa parte introdutória. Tá? A gente vai ver que existe uma relação entre o nível da lógica digital, da microarquitetura, do conjunto de instruções, do sistema operacional. Várias dessas palavras vocês provavelmente já ouviram falar, mas a ligação entre essas coisas vocês provavelmente ainda não entendem muito bem. Tá? Por que exatamente a gente precisa do sistema operacional no computador? Lembrando que vocês vão ter uma disciplina depois só para isso, tá? Existe a disciplina de sistemas operacionais, então a gente vai ver uma parte introdutória de sistemas operacionais. Como é que o meu programa que eu escrevo na linguagem de alto nível, como o seu, Java, ele termina sendo executado por uma coisa que é feita com portas lógicas? Então, eu costumo dizer que vocês têm uma visão dos extremos, né? Vocês sabem desenvolver um somador, ou pelo menos teoricamente vocês sabem fazer um somador, tá? E vocês também sabem desenvolver um programa na linguagem C, por exemplo. Agora, o processo daquele programa da linguagem de alto nível, passar por todas as transformações para ser capaz de ativar as entradas daquele somador, tem um longo caminho de uma coisa para outra, e aí aí eu costumo brincar, tá? O que acontece no meio desse processo é mágica, certo? Eu compilo meu programa, mágica, um processador que é um circuito lógico físico executa aquilo ali. Então tá na hora de a gente começar a desfazer essa mágica, certo? Vamos tentar entender um pouco melhor o processo básico, pelo menos. E aí, outros detalhes vocês vão ver em outras disciplinas mais adiante no curso, por exemplo, sistemas operacionais, o pessoal de ciência da computação vê de forma obrigatória construção de compiladores, e tudo isso tem relação com essas coisas que a gente vai ver aqui. Os slides vão estar no Cigar? Sim, já eu vou preparar um PDF desses slides e vou colocar lá. E aí o Cigar, a gente já adiantando, né, eu vou aproveitar essa tua pergunta para dizer isso, geralmente eu vou colocar os slides, o vídeo da apresentação desses slides,
No caso desses slides é essa transmissão aqui, o vídeo dela, tá? A gente vai colocar no YouTube. E em alguns momentos eu vou criar um fórumzinho para caso vocês tenham dúvidas, vocês possam perguntar no fórum. Esse fórum não vai ser tão útil para atividades síncronas como essa. Quando vocês têm uma dúvida, vocês simplesmente podem colocar aqui no chat ou pedir a voz aqui no Discord, tá? Mas para a parte assíncrona da disciplina, onde vocês vão partir de um vídeo que vai ser pré-gravado, aí podem surgir dúvidas e aí o fórum do cigarro vai ser mais útil, ok? Tem algumas questões de arquitetura de computadores que são consideradas fundamentais. As pessoas costumam falar sobre isso na área, são termos comumente utilizados e se espera que qualquer profissional na área de computação, ciência ou engenharia consiga entender o significado dessas coisas. Tá? A arquitetura RISC, a arquitetura CISC, arquiteturas paralelas, que é um microprocessador, tá? Interrupção, básico de barramentos. Então, são termos técnicos que são comumente utilizados em diversos contextos, tá? O cara está na área de inteligência artificial, banco de dados, engenharia de software, sistemas embarcados, redes de computadores, esses termos continuam aparecendo, sabe? Porque eles se relacionam com todas as áreas de uma forma ou de outra. Então, esses termos a gente vai aprender também, pelo menos um kit básico desses termos que vocês precisam entender para que vocês consigam entender coisas que ocorrem na área, até conversar com outros profissionais, vocês precisam saber disso, tá? E aí entra a questão do conhecimento de uma arquitetura de um conjunto de instruções e uma linguagem de montagem como a linguagem Assembly, né? A linguagem Assembly é a linguagem de montagem por excelência. A gente está dizendo que vocês vão então entender como é que funciona um processador. E eu acredito que nas disciplinas introdutórias dos cursos, vocês ouviram falar que um processador tem uma linguagem de máquina, tá? E a gente vai se aproximar muito dessa linguagem de máquina e a forma que a gente vai utilizar para se aproximar dessa linguagem é usando a linguagem Assembly. Tá? Então, por que a gente vai aprender Assembly? Bom, entre outras coisas que a gente vai discutir aqui, é porque vocês precisam entender bem como é que funciona um processador. Tá? Entre outras pequenas cositas, que aí, se vocês querem ver com mais detalhes, está lá na ementa da disciplina, já está disponível no CIGAR, certo? Vocês vão poder ver. Mas, basicamente, é isso. Tá? O que é que eu senti falta aqui nas respostas de vocês? Tem uma parte inicial da disciplina que vai ser muito focada na organização geral de um computador, certo? E isso a gente precisa entender primeiro para a gente poder entender qualquer outra coisa mais adiante na disciplina, tá? Agora, vamos para uma pergunta que é consequência dessas coisas que a gente está falando aqui. Já que isso é o que a gente vai ver, por que a gente vai estudar essas coisas? Por que a gente vai investir as próximas 10 semanas com cerca de 6 horas de atividades por semana, tá? Para que a gente possa dar seguimento ao curso? Então, aparentemente, os professores, né, que elaboraram as ementas dos cursos, as diretrizes curriculares para cursos de ciência e engenharia de computação, consideraram esse conteúdo importante. A questão agora então é por que isso é importante? Vocês querem chutar no chat? Assim, vocês acham que isso tem importância ou isso não tem importância? Tem alguém aqui pensando, esse negócio só é relevante para engenharia de computação, porque engenharia de computação é mais focada em hardware de todo jeito, ou o pessoal da engenharia de computação está pensando que isso só é mais relevante para o pessoal de ciência da computação, porque a ênfase lá é software, então eles precisam de um reforço para a área de hardware, tá? Tem todo tipo de, sei lá, viagens da mente que podem estar aparecendo aí, e é isso que eu queria checar de vocês, tá? No chat ou no Discord, por que isso é importante? Assim, por que vale a pena a gente estudar essas coisas que a gente está apresentando aqui? Quem arrisca?
Que é isso? Entender o funcionamento do hardware. Cara, eu vou pegar. Eu vou falar cara de uma forma genérica aqui, porque é difícil pegar os nomes de vocês pelos nicks, tá? Mas, querida pessoa, vamos lá. Michel, beleza. É porque junta aí com um aviso e aí dá molesta pra gente entender aqui. Legal. Entender o funcionamento do hardware do computador tem consequências para alguém que está trabalhando com computação? Tipo, considera o que tu está fazendo até agora no curso. Entender o hardware te ajuda em quê? Eu concordo, a gente vai entender melhor o hardware. Mas, assim, isso tem que ter implicações para ser útil, sabe? Tá, aí tá começando agora a ter esse negócio cooperativo bacana aí das turmas, né? Que um vai completando a resposta do outro, aí então começou a chegar as coisas boas aí. Fazer uso da programação, um melhor uso dessa programação no que diz respeito à performance, ao desempenho. Tá, aí a gente começa a falar então de um negócio legal que conhecer o hardware faz com que você possa programar melhor. E isso está correto, porque conhecer o hardware também passa por conhecer do que o hardware é capaz de fazer. E só quando você conhece do que o hardware é capaz é que você consegue fazer uso dessas capacidades. Sabe? Do contrário, você tem um hardware que está subutilizado. E aí aproveitar que a gente está no Twitch, tá? Eu sou uma pessoa que gosto assim de várias coisas de entretenimento, né? Assisto filmes, assisto séries. Já li mais livros do que eu leio hoje em dia. Estou lendo muito mais material técnico do que livros de ficção. Mas outra coisa que eu faço também é game, tá? Não é à toa que eu conheço essa plataforma do Twitch e sei o básico dela, tá? É o que eu gosto de jogar. Então, alguns exemplos que eu vou dar nessa disciplina tem a ver com jogos. E é muito legal ver em chats como esse aqui do Twitch, por exemplo, debates sobre jogos em que a gente tem aquele rapazinho ali de 11, 12 anos que dificilmente o cara tem um conhecimento profundo, técnico, mas ele olha para aquele jogo que nada mais é do que um software e diz: esse jogo tá mal otimizado. Cara, olha assim, rapaz, cara, olha o termo grande que ele tá usando aí, tá mal otimizado, né? Então, isso implica que o cara, ele sabe talvez o básico de programação, de sistemas, de hardware e o que é que otimização significa. Mas quando a gente vai ver realmente assim mais de perto, é muito mais um conceito intuitivo para esse cara do que realmente algo que ele entende as implicações disso. Mas ele não está errado, porque ele está chamando o que de mal otimizado? É um jogo que ele tinha uma expectativa, considerando o hardware que ele tem, que estaria funcionando. E aí geralmente o desempenho de um jogo é medido em quadros por segundo, a fluidez, né? Então o cara estava esperando 60 quadros por segundo, tá? Ele tem um hardware muito bom lá na casa dele. E aí ele tá vendo lá que na verdade ele tá tendo 30 FPS, tá? Onde FPS aí vai significar frames por semana, né? O jogo tá se arrastando no computador do cara. E aí o cara tá chateado, tá? Porque isso não era o esperado. E aí o que vai acontecer é que ele vai saber, por exemplo, que tem um jogo, tá, que tem características semelhantes e que ele chega nos 60 quadros por segundo, porque aquele outro está rodando tão mal. A resposta provavelmente é porque realmente quem desenvolveu o outro jogo pode sim, eu não estou afirmando isso com certeza, isso é um exemplo hipotético, mas hipoteticamente o desenvolvedor pode sim ter cometido diversos erros. Ele pode ter
deixado de aproveitar recursos que aquele computador realmente oferece e por conta disso o hardware está sendo subutilizado. E aí a pessoa pagou uma nota preta, tá, para comprar um hardware caro e é um hardware que está subutilizado. Onde é que está o problema? Não é no hardware, é na programação. E isso não é uma coisa que se restringe só a jogos, tá? Eu estou dando um exemplo só, mas isso se restringe a praticamente tudo que a gente pode desenvolver em um computador em termos de sistemas. Então, isso vai ter implicações em banco de dados, inteligência artificial, redes de computadores. A gente precisa ser capaz de fazer uso daquilo que nos é oferecido. E entender o que o hardware oferece é um primeiro passo crucial, tá? Então, se você não entende isso, dificilmente você vai conseguir programar tão bem. Identificar os problemas que possam aparecer na máquina. Sim, isso é verdade. Eu vou só fazer uma distinção, porque em outras turmas, alguns alunos chegaram com a expectativa de que na disciplina de arquitetura de computadores a gente vai ter um básico de montagem e manutenção de computadores. Não, não vamos fazer isso. Isso, infelizmente, é uma coisa que vocês vão ter que correr atrás por conta própria. Assim, essa é uma coisa que a gente termina aprendendo, assim, por osmose, sabe? A vida vai nos oferecer várias oportunidades de aprender a fazer montagem e manutenção de computadores em algum nível. Você, assim, se matricula num curso na área de computação, então amigos e familiares já vão formar uma fila para solicitar que você formate computador, arrume computador, instale computador, monte computador. Então esse tipo de coisa a gente termina aprendendo com a vivência. Não é o objetivo da gente aqui formalizar algo nessa área, mas o que a gente vai discutir vai dar para vocês pistas muito boas de como diagnosticar problemas quando vocês se depararem com um. Então, se vocês sabem exatamente o que esperar do funcionamento de uma memória RAM, de um HD, de um dispositivo de entrada e saída, quando essas coisas começarem a falhar, se vocês entendem isso, vocês vão ver o que está acontecendo no computador e vocês vão ter pistas muito sólidas do que está acontecendo. Ao longo da disciplina eu vou tentar comentar também, sabe? Quando, por exemplo, um HD dá problema, você pode ver, por exemplo, falhas de paginação, tá? Page fault, tela azul da morte do Windows, por exemplo, dando esse tipo de mensagem. Tá? Por que uma coisa tem a ver com a outra? Então, sempre que possível, eu vou dar essas pistas. E sim, nesse sentido, apesar disso não ser o foco da disciplina, mas a disciplina ela vai ajudar vocês a entender essas coisas também. Tá? O que mais? Vocês querem chutar mais coisas aí? Eu estou o tempo todo olhando para o Discord aqui. Tá? O Discord tá calmo, tranquilo. Vocês estão felizes aí na parte do texto. Eu não tenho problema, tá? O Discord é uma opção, não é que eu tô querendo forçar vocês a vir para a voz, eu só quero também não proibir vocês de conversar aqui comigo, tá? Mas vocês conseguem enxergar aí mais alguma aplicação antes de eu começar a apresentar o slide onde eu coloco aí as coisas assim que eu considero porque que essa disciplina é importante? Não? Ninguém? Tá bom. Então vamos lá. Aqui eu estou aprofundando um pouco aquilo que vocês já mencionaram, tá? Conhecer o hardware do computador realmente é importante, tá? Porque você está o tempo todo lidando com ele, certo? Por mais que um contexto, tá, de curso, de emprego, de projeto que você esteja envolvido, ele te coloca para lidar muito com software, mas o teu software está rodando no hardware, certo? Então, lidar com hardware é uma coisa que simplesmente você não consegue escapar, a menos que você descubra como é que um programa vai ser executado no vento, tá? Isso não vai acontecer. Então, você sempre está pendurado em um hardware. Por conta disso, quanto mais conhecimento você tem desse hardware, mais você vai ter desenvoltura para fazer a tua atividade na área da computação,
certo? Então, isso envolve, por exemplo, manutenções básicas, identificação de problemas, mas eu acho que principalmente saber como uma coisa se conecta à outra, o que esperar do funcionamento de cada coisa, porque esse conhecimento certamente vai ter um ou outro reflexo em qualquer atividade que você está fazendo, tá? Melhorar a compreensão do relacionamento que existe entre arquiteturas de computadores, conjunto de instruções, linguagens de alto nível. Aqui nesse slide tem três coisas, tá? Vamos começar aqui do lado direito, tá? Onde está o meu cursor do mouse, vocês estão vendo ele aqui. Isso aqui é que linguagem, gente? Provavelmente pode ser várias, mas eu acredito que vocês vão relacionar isso mais facilmente com uma linguagem que é uma velha conhecida de vocês. Lado direito aqui, que linguagem é essa? Não sei se vocês estão conseguindo ler também, né? Vale dizer, tipo, eu não estou conseguindo nem, nem enxergar aí porque tá pequeno. Mas tá, vocês mandaram ser. Tá, eu preciso me acostumar com o lag que existe, tá? Eu acho que a gente deve estar com uns bons 4, 5 segundos de delay entre eu falar aqui e ver a reação de vocês. Mas beleza, linguagem C, legal. Isso aqui é um programa desenvolvido em uma linguagem de alto nível. Esse do meio, o do meio aqui. Vocês já viram isso? Vocês têm uma ideia do que seja essa coisa aqui que está inclinada? Nunca viu na vida, tá? Parece Linux. Parece algo estranho, tá? Isso aqui é um trecho de um programa escrito na linguagem Assembly, tá? Mais especificamente o Assembly da arquitetura dos processadores da Intel, certo? Então, um programa em Assembly é algo assim, ok? E essa matrix aqui que está aparecendo aqui do lado esquerdo, tá? Essa imagem preta aí com a fonte verde, lembrando aí os tempos antigos da computação, que os monitores basicamente só mostravam as coisas desse jeito. Isso aqui, o que vocês acham que é? Até agora vendo, pô, falei de linguagem de alto nível, falei de linguagem assembly, o que é que será que é esse troço verde aqui? Chute-se. Endereço de memória. Tá. Indiretamente a gente pode considerar sim que a gente tem endereços aqui, tá certo? Os endereços eles vão estar listados aqui, ó. Isso aqui, essa coluna aqui, 00000 é um endereço. Aí a linha mais abaixo, 00010 é outro endereço, tá? Mas aqui, para cada endereço desse, eu tenho um conjunto de coisas que são caracteres hexadecimais. E 2 caracteres hexadecimais representam um byte, porque um caractere hexadecimal são 16 coisas diferentes que eu posso representar nele, de 0 a F. Então, 16 coisas diferentes podem ser codificadas em 4 bits. Se eu uso 2 desses caracteres que contêm 4 bits de informação, eu vou ter 8 bits de informação, que é o nosso famoso byte. Então aqui eu tenho, na verdade, byte a byte, conjuntos de zeros e uns, que estão naturalmente em endereços na memória. Então esse endereço aqui, 0000, tal, contém esses bytes. E aí vocês estão conseguindo enxergar os números e os caracteres em hexadecimal. Isso inclusive é um dos motivos pelo qual eu preferi o Twitch. Eu vou falar sobre isso já já, mas eu preciso de qualidade de imagem para mostrar algumas imagens que talvez estejam muito pequenas ou tenham muitos detalhes.
tá? Quem está no smartphone, no celular, certamente vai estar tendo dificuldades, mas não estressa não. Vou disponibilizar o slide lá no Cigar, você olha com mais calma depois. Mas se você está fazendo o que eu recomendo que você faça, caso você tenha essa oportunidade de reproduzir esse stream no PC, tá? Então você vai, eu espero que você consiga enxergar, tá certo? Pois é, a tabela ASCII, ela, vamos dizer assim, tudo que é possível de ser representado na tabela ASCII a propósito, né? Ele está aqui na coluna da direita, sendo que a tabela ASCII, assim, nem todo byte consegue ser corretamente representado na tabela ASCII. A tabela ASCII é uma coisa que tem 127 coisas lá dentro, enquanto que um byte representa 256 coisas diferentes, então tem combinações no universo de combinações de um byte que não é representável na tabela ASCII. Tá? Mas o que está aqui do lado direito. Então, para o pessoal que está falando aí, isso aí é uma linguagem de máquina, na verdade é uma pessoa que disse, sim, isso aqui é como um programa que foi compilado totalmente, montado, a gente vai depois explicar melhor o que é montagem, ele vai se transformar nisso aqui. Tá? Isso aqui, essa sequência de caracteres em hexadecimal, é somente uma forma mais conveniente de eu enxergar zeros e uns, porque, por exemplo, esses dois primeiros caracteres hexadecimais aqui são F e C. F é fácil enxergar que são os dígitos binários 1, 1, 1, 1. É mais legível um F do que 4 uns atrás do outro. E aí, quando esses 4 uns se juntam aos zeros e uns desse outro caráter C, aí a coisa fica mais difícil ainda. Mas se você for enxergar na memória, tá? A qualquer momento você pode pegar, por exemplo, uma região da memória que você tem acesso e fazer o que a gente chama de dumping de memória. E aí o que vai acontecer é que a representação de todos os zeros e uns que estão na memória, elas vão ser apresentadas para você, por exemplo, em um arquivo, e o que você vai ver é alguma coisa parecida com isso aí, tá certo? Isso aí é o que um programa como o programa se parece. E, claro, essas três coisas que a gente está vendo aqui, elas estão relacionadas umas com as outras, tá? Mas a gente precisa entender um pouco melhor qual é a relação, porque o que está aqui na linguagem binária, na linguagem de máquina, tem reflexos, ou melhor, o que você faz aqui na linguagem de alto nível vai refletir em características na linguagem de baixo nível que vão refletir na forma como aquele teu programa está usando os recursos que o computador oferece. Então, isso é certamente algo importante da gente entender. Tá? Uma outra coisa que eu considero relevante é que a gente está cada vez mais num universo onde a computação tem se tornado algo ubíquo, no sentido de que a computação está assumindo diversos formatos e ocupando todos os espaços. Agora a gente está conseguindo enxergar a computação em tudo quanto é canto. Quando eu estava aí no lugar de vocês na graduação, isso é uma coisa que os professores, por exemplo, eu já ouvia falar disso, mas era menos óbvio, porque smartphones ainda estavam meio que começando a prosperar, outros tipos de sistemas embarcados a gente via com bem menos frequência. Agora o teu smartphone é certamente mais poderoso do que o computador que eu utilizava para programar quando eu estava na graduação. A gente tem computadores em consoles, a gente tem computador na televisão, a gente tem um computador do micro-ondas, porque todas essas coisas possuem alguma capacidade de processamento, tá? Existe um processador que vai executar instruções, existe uma memória de onde essas instruções saem. Tem, por exemplo, essa outra figura que está sendo mostrada aqui, isso aqui é um nó sensor, tá? Isso aqui é um dispositivo de redes de computadores, estou aproveitando que minha área de pós-graduação é redes de computadores, então isso aqui é um dispositivo que é bastante discutido lá, tá? Onde funciona com a pilha, é bem pequenininho, mas tem a capacidade de sensoriar dados, fazer algum processamento básico e transmitir. Isso, assim, por definição, é um computador, se ele tem essa capacidade de processar essas coisas, tá? Então, a partir do momento que a gente tem essa diversidade tão grande
de manifestações da computação, isso é uma boa notícia para a gente, porque isso significa que a gente tem oportunidade de trabalho à torta e à direita, tá? A gente pode programar desenvolvendo coisas para smartphones, para videogames, a gente pode fazer sistemas que envolvem uma rede de sensores sem fio, pode trabalhar em uma empresa focada em desenvolver aplicativos e funcionalidades para Smart TV. E eu não estou nem citando o uso do computador tradicional, que é o que a gente termina dando uma ênfase maior. A gente pode sair aplicando computação em diversas plataformas diferentes. Agora, essas plataformas diferentes possuem características comuns e possuem especificidades. E aí a arquitetura de computadores começa a ficar crítico, tá? Porque você, a partir do momento que tem um conhecimento sólido da disciplina, você consegue identificar facilmente o que é assim razoável de se esperar de cada uma dessas plataformas. O que é que você espera que todas elas tenham em comum, porque se tratam de computadores, e o que é que você espera que sejam particularidades. Mesmo que você ainda não tenha ouvido falar das coisas que são comuns e particulares de uma plataforma, mas você vai ganhando um sentimento, um feeling, tá certo? De o que faz com que essas coisas sejam comuns e o que essas coisas fazem com que essas coisas se diferenciem umas das outras, tá certo? Então, ter esse conhecimento de arquitetura de computadores vai, em última análise, ajudar vocês a transitar mais facilmente de uma plataforma para outra. E, independentemente do curso, esse trânsito facilitado de uma plataforma para outra pode render para vocês muitas oportunidades na vida profissional de vocês, tá certo? O vídeo vai ficar disponível aqui no Twitch por muito pouco tempo. Eu tento não manter o vídeo no Twitch, porque eu gosto de tentar concentrar as coisas num canto só. Então, assim que terminar essa aula, vocês vão ver que o vídeo vai estar no Twitch, mas aí eu vou fazer a transferência desse vídeo para o YouTube, e aí eu gostaria que os acessos ficassem concentrados lá. Não porque eu estou ganhando dinheiro com propaganda do YouTube, meu canal não é monetizado, não se preocupa com isso, mas é porque eu consigo acompanhar melhor a questão de visualizações, a questão de dúvidas até, se são comentários. Então, se a coisa está muito espalhada, é mais difícil acompanhar, por isso que eu vou focar com as coisas lá no YouTube, tá certo? Vocês vão criar um grupo no WhatsApp. Eu prefiro não fazer isso. Eu posso ser convencido do contrário, tá? Mas eu acho que a gente já está, vamos dizer assim, se arriscando em algum nível em estar numa plataforma aberta que é misturada com outras coisas que estão mais ligadas a lazer do que é realmente a vida profissional, que é o Twitch. O WhatsApp eu acho a mais poluída das plataformas, sabe? Porque é o mesmo aplicativo que você usa para tirar dúvidas da disciplina, você está usando para resolver problemas lá com a sua família, para discutir o relacionamento com a pessoa com que você se relaciona, e para trocar piada com os amigos e para conversar com a galera que joga pelada com você. É uma bagunça, tá? E essas coisas estão se misturando no WhatsApp. Então, sempre que eu posso fugir do WhatsApp, eu fujo. E assim, se não por essas coisas, é para eu evitar mais um grupo de WhatsApp no meu celular. Porque só do laboratório que eu participo, que é o Laser, eu acho que eu tenho tipo uns 10 grupos diferentes para 10 coisas diferentes, sendo que todos partiram lá do laboratório. Então eu evito, tá? Por isso que eu prefiro que a gente use mais, por exemplo, o fórum do Cigar, por exemplo, ou se vocês precisam conversar comigo, manda e-mail, tá? Eu respondo e-mail bem rápido e a gente vai por esses outros métodos mais formais da gente se comunicar em um ambiente de ensino, ok? Tá. É bom criar algumas salas de Discord da disciplina, umas 5 de voz e algumas de texto. Sim, isso aqui a gente pode fazer, tá? Para atendimento depois, até para vocês mesmos trocarem ideias, isso dá pra gente fazer. Aí é menos problemático, ok? Legal. Aqui é só um exemplo prático.
assim, do que aconteceu comigo, tá? Isso aqui é um momento testemunho. A minha formação é ciência da computação, apesar de que eu atuo bastante em engenharia de computação, eu trabalho com a parte de hardware também, mas de formação, a minha formação é ciência da computação. E aí existe muitas vezes uma expectativa que eu considero não muito correta, que quem é de ciência da computação trabalha com software, quem é de engenharia de computação trabalha com hardware. Quando essa divisão na prática, assim, ela é muito mais nebulosa do que algumas pessoas pensam, sabe? Mas mesmo assim, depois que eu me formei, que eu fui fazer mestrado e doutorado, eu tendo ciência dessa nebulosidade que existe, né, entre hardware e software, para quem, por exemplo, foi formado em ciência da computação como eu não esperava, por exemplo, que no meio do doutorado fosse aparecer uma oportunidade de eu trabalhar nesse projeto aqui. Todas essas imagens dizem respeito ao mesmo projeto, que é uma companhia de energia, né, a CEMIG, né, isso foi em Minas Gerais, porque meu doutorado foi lá em Minas Gerais. Ela fez uma parceria com a universidade para que a universidade desenvolvesse uma forma de monitorar torres de transmissão de energia. E aí, sem entrar em muitos detalhes, o que a gente fez foi desenvolver uma caixinha, que é essa caixinha aqui, ó, que está pendurada na torre. Isso aqui sou eu fazendo testes, tá certo? Por isso que eu estou usando o capacete aqui. Sob o olhar de um professor muito famoso lá da UFMG, chamado Mário Campos. Tá? A propósito, ele está me dando uma bronca aqui nesse exato momento, porque eu fiz uma bobagem, a foto não mostra isso. Mas nem tudo é glorioso nessa imagem. Sempre que a gente está fazendo um projeto, está começando alguma coisa, as coisas dão errado e aí a gente vai marretando a coisa até eventualmente ela começar a funcionar. Isso serve para todo mundo, inclusive para mim. Mas essa caixinha aqui, a ideia é que ela fique no topo da torre, que ela funcione com uma bateria e um painel solar, e que ela seja capaz de monitorar aquela torre. Para se algo de errado acontecer com a torre, essa informação ser propagada para uma central de gerenciamento da empresa o mais rápido possível. Porque até esse momento, se uma torre cai, por exemplo, e vamos supor que é de uma linha de transmissão de energia que está passando no meio de um mato lá, uma mata, sei lá, alguma coisa de difícil acesso, então a forma de se descobrir, né, qual é a fonte do problema, porque assim, é óbvio que aconteceu o problema, porque acabou a energia, tá? Como é que a gente descobre então qual foi o ponto de falha? Bom, manda um carro fazer uma vistoria, ou uma moto, se a coisa tiver de difícil acesso, ou se caso nem a moto passe, manda o helicóptero da empresa. E aí, nesse caso dessa empresa, ela tinha 2 helicópteros à disposição dela para fazer inspeção em linhas de transmissão. Tá? Pelo menos no momento que eu estava lá trabalhando com eles. E esse tipo de operação, ela é cara, tá? Ela possui riscos. Por exemplo, no caso do helicóptero, é um voo em baixa altitude que exige bastante cuidado por parte de quem está pilotando, tá certo? A aeronave. E é uma coisa demorada, porque até que o problema seja descoberto, certamente já se passaram minutos ou horas. Tá? Enquanto que se ela tivesse uma forma de monitorar essas coisas em tempo real, ela poderia reagir muito mais rapidamente ao problema, porque ela saberia quase que instantaneamente exatamente onde o problema aconteceu. Então, foi necessário desenvolver um dispositivo para isso, do nada, tá? E aí a gente usou, aqui essa caixinha metálica, nessa imagem do meio, ela está aberta aqui, tá? E aqui tem uma bateriazinha, como aquelas de no-break ou de moto, tem um webcam pendurada aqui, tem um single board computer aqui, com um processador chamado Overo, tá certo? De uma empresa que desenvolveu, chamada Gumstix, com uma interface de rede chamada XBee e por aí vai. Então, são uma série de coisas que saem do convencional e que eu precisei programar, tá certo? E que eu precisei me informar sobre essas coisas para ser capaz de programar de forma adequada.
Por exemplo, o consumo de energia aqui é crítico, a gente precisa fazer essa bateria render. Então, uma das coisas que eu tive que fazer foi, ok, quais funcionalidades é seguro eu habilitar ou eu desabilitar para garantir que o meu programa vai estar funcionando a contento com um uso eficiente da energia que eu tenho disponível. Então, esse é o tipo de situação prática em que aquilo que eu aprendi em arquitetura de computadores certamente me ajudou nessa hora. Tá? E esse é um cenário que é absolutamente razoável de qualquer um de vocês, independentemente de curso, se meter na vida profissional. É difícil demais vocês preverem quais são as oportunidades que vão aparecer. Por isso que é importante vocês estarem prontos para uma gama assim vasta de oportunidades que possam aparecer, tá certo? E nesse sentido, a arquitetura de computadores certamente vai ajudar. Conhecer aquilo que é comum, aquilo que é esperado, vai fazer com que você consiga se familiarizar mais facilmente, do mesmo jeito que conhecer uma linguagem de programação te ajuda a aprender a próxima linguagem de programação, só para citar um exemplo. Ok? E aqui essas outras imagens, só para terminar de ilustrar, é uma interfacezinha web boba, né, mostrando os dados de sensores que a gente está coletando aqui. A gente tem desde temperatura, umidade, a pressão, a luminosidade, dados de girômetro e acelerômetro, a existência de um campo eletromagnético. Tudo isso é para saber, por exemplo, a torre está de pé, a torre caiu, está pegando fogo aí os arredores da torre, um cabo se rompeu, e aqui, por exemplo, é uma imagem, agora a torre já está no lugar dela, e aqui a gente consegue ver os cabos que estão fazendo a transmissão da energia, cabos de para-raio, tá? Então tudo isso são as informações que vão ser transmitidas para ajudar a empresa a identificar o problema, tá? Por que eu mostrei esse slide? É somente para dar um exemplo. Tá? É muito difícil a gente prever aquilo que está esperando a gente mais para frente, então a gente faz bem em se preparar bem. Legal? Vamos falar agora um pouco sobre o formato da nossa disciplina. Tá? Aqui, inclusive, eu estou reciclando alguns slides lá das aulas presenciais, certo? Locais das aulas, tá? Local. As aulas elas vão acontecer nas terças, quintas e sextas, das 10 às 12. Agora, isso são os horários e os dias que eu tenho reservados para as atividades que eu vou fazer de forma síncrona. E eu planejo fazer pouquíssimas dessas atividades aqui. Tá? Um dos motivos por exemplo, já saiu uma imagem aqui, tá? Lucas falou aqui, net caiu aqui, voltou, mas tá lenta. Isso é só um exemplo do que pode dar errado em atividades síncronas, tá? Computadores podem falhar, podem acontecer coisas aqui, por exemplo, até agora nenhum vizinho resolveu fazer algum barulho mais esquisito, ninguém resolveu treinar a bateria, por exemplo, ou começar uma briga, ou ninguém aqui na minha casa resolveu começar a brigar aqui, ou minha cachorrinha começar a latir, tá? Tudo isso é riscos, tá? Para as atividades síncronas. E é claro que existe a vantagem de que, através desse momento aqui síncrono, a gente pode interagir. Tá certo? E essa que é a grande vantagem. Então, esse primeiro encontro eu fiz questão de ser síncrono porque eu sei que vocês têm dúvidas, eu estou vendo que vocês estão fazendo perguntas aqui e é fácil a gente interagir desse jeito. Mas depois disso, a ideia é que eu passe para vocês material que possa ser consumido por vocês de forma assíncrona, certo? No sentido de que vocês vão ter coisas para estudar e coisas para fazer. A hora que vocês vão fazer isso é com vocês. Claro que vocês têm um prazo, tá? Eu preciso ter uns pontos de verificação, uns checkpoints, tá? Para saber, tá? Todo mundo então estudou e fez isso. Então todo mundo está apto agora para estudar e fazer aquilo outro e a gente vai gradativamente. E aí eu vou preparar esses materiais, assim, na imensa maioria das vezes isso será videoaulas, tá certo? Eu vou tentar fazer com que elas tenham a melhor qualidade que eu possa oferecer, considerando que definitivamente ser youtuber não está na descrição do emprego de professor, tá? Então vai ter muito improviso também, mas a gente vai fazer uma tentativa honesta.
E aí vocês também, claro, vão ter acesso ao material. Vou falar sobre os livros recomendados já já. Sim, o Cigar já tem essa informação, mas eu vou fazer alguns comentários aqui. E a ideia é que vocês se tornem um pouco proativos, tá certo? Porque nessa parte de ensino remoto, a proatividade definitivamente vai ter que ser algo que vocês vão ter que ter. Então, esses horários aqui, eu estou prevendo que a gente vai ter o quê? Contando com esse encontro aqui, uns 5 ao longo das 10 semanas que a gente vai ter. E olha lá, talvez até menos. Então, quando eles ocorrerem, aí sim eles vão acontecer em um desses horários aqui, tá certo? O meu sistema de avaliação para essa disciplina aqui vão ser o que eu estou chamando de notas regulares e 2 trabalhos. Notas regulares é uma média que vocês vão ter de atividades que eu vou pedir para vocês fazerem. Essas são atividades pequenas, tá? Então eu não vou fazer provão como eu faço no ensino presencial, tá? A ideia eu vou passar um pouco de conteúdo e eu vou pedir uma atividade para vocês fazerem que é relativamente pequena e que pode fazer relativamente rápido, pode ser feita relativamente rápido, tá? E aí vocês vão submeter e vocês vão receber uma nota disso aí, tá certo? E eu vou, claro, estar disponível para dar um retorno dessa atividade para vocês irem checando o que é que vocês estão entendendo bem, o que é que vocês não estão entendendo tão bem. Eu estou prevendo 6 dessas pequenas atividades na primeira metade da disciplina, porque a primeira metade ela vai ter uma ênfase mais teórica. É aquele entender o básico do que existe dentro do computador e como essas coisas estão ligadas, tá certo? E aí, as 3 primeiras atividades eu vou fazer uma média, isso vai ser uma primeira nota. As próximas 3 atividades eu vou fazer uma outra média, essa vai ser uma segunda nota. É isso que eu estou chamando de notas regulares, tá? E eu vou pedir também 2 trabalhos para vocês. Um trabalho vai ser para verificar o aprendizado de vocês da linguagem Assembly, tá? Quando a gente estiver estudando a arquitetura do conjunto de instruções do computador. E a outro trabalho é um trabalho para verificar o nível de aprendizagem de vocês em microarquitetura, que é a parte da disciplina que mais vai estar relacionada com os circuitos lógicos, certo? Então, esses trabalhos em geral eles são feitos em grupos. Eu não estou certo de que vai ser viável a gente ter trabalhos em grupos nesse formato de ensino remoto. Então, no momento eu estou pendendo para o trabalho ser individual, e aí o trabalho ele vai ter que encolher um pouco comparado com o que eu costumo pedir, porque aí cada um vai ter que fazer o seu e eu vou ter que verificar trabalhos um por um. Mas isso é uma coisa que eu ainda estou pensando, eu aceito sugestões também, caso vocês pensem em algo diferente, certo? Vocês podem falar aqui pelo chat, mandar e-mail depois, conversar comigo pelo Discord depois, enfim, a gente pode ir acertando isso, tá? A gente não vai ter que lidar com a questão dos trabalhos logo de cara na disciplina, eles vão acontecer na última parte da disciplina, mas até lá, o que eu estou pensando é em fazer trabalhos individuais, isso não está escrito em pedra ainda, eu posso mudar de ideia, tá certo? E aí, quando isso acontecer, eu mando notícia para vocês, ok? E aí a média de vocês, tá, desse componente, dessa disciplina, vai ser a média dessas 4 avaliações, sem ponderação. Todas elas vão ter o mesmo peso. Até aqui, gente, vocês estão entendendo o sistema de avaliação e o sistema de trabalho que eu estou planejando para essa disciplina? Aqui, deixa eu passar aqui para a bibliografia. Os livros que eu estou considerando para a gente usar aqui, tá, são esses no primeiro momento eu vou me basear mais no livro do Tannenbaum, tá certo? De Organização Estruturada de Computadores. A edição mais recente desse livro, a última vez que eu chequei isso, era a 6ª edição. Não acho que teve uma edição mais recente do que essa em português, pelo menos, tá? Então, esse é o livro que eu mais vou me basear na parte mais teórica da disciplina, até parte da arquitetura do conjunto de instruções. Quando a gente passar do Assembly, tá, e a gente for para a parte de microarquitetura, então eu vou focar mais nesse segundo livro aqui, que é a Organização e Projeto de Computadores do Patterson, do David Patterson. Tá?
E aí eu planejo usar uma edição que não é a mais recente, tá? É a terceira edição a que eu vou mais me basear, mas existe um motivo para isso. É porque eu vou usar uma abordagem que foi retirada de edições mais recentes, não porque ela era mais velha e obsoleta, mas porque as edições mais recentes aparentemente precisaram encolher de tamanho, talvez por uma exigência da editora, e aí o autor do livro optou por tirar uma parte que eu considero importante. Então, por esse motivo que eu estou recomendando a terceira edição. Se você não tiver acesso à terceira edição, também não é nenhuma grande tragédia, tá? A diferença entre a terceira e a edição mais recente eu consigo passar para vocês, informar vocês, tá? E eu acho que vocês conseguem acompanhar de qualquer forma. Mas a edição que eu vou recomendar, no caso desse segundo livro, que a gente deve usar só na última parte da disciplina, a parte de microarquitetura, é essa terceira edição aqui, que é de 2005, tá? E é isso aqui que eu tenho para falar de bibliografia. Eu recomendo demais que vocês tenham acesso, se vocês tiverem a oportunidade, a esses livros, sabe? Porque vocês vão acompanhar uma série de videoaulas, mas vocês vão ter acesso à fonte que eu tenho para fazer as videoaulas. Então, não estou tirando as coisas estritamente da minha cabeça. Claro que a minha experiência também aparece na videoaula, mas assim, o grosso do que está lá é tirado da nossa bibliografia básica. Tá? Então, vocês terem acesso à fonte vai ajudar vocês a entender melhor, ok? Principalmente se vocês não se derem bem com um ou outro aspecto da minha didática. E aí, geralmente, eu faço alguns comentários rápidos sobre dicas de sobrevivência para a disciplina, tá? Como não ser reprovado. A primeira coisa que vocês vão provavelmente perceber é que essa disciplina ela vai começar relativamente lenta, relativamente fácil, tá? Os conceitos começam a se acumular aos poucos e aí começa a aparecer uma ideia errada de essa disciplina é rasgada e aí deixa a bola cair, começa a dar prioridade a outras coisas, às vezes nem do curso, tá? Eu vou aproveitar para, sei lá, terminar aquelas 5 séries que estão ali na minha lista de coisas para assistir no Netflix, tá? E aí depois, quando você finalmente percebe que a disciplina começou a mudar de figura e ficar mais difícil, e ficar mais frenética, você já deixou de acompanhar um monte de coisa e a coisa virou uma bola de neve, tá certo? Então, os temas da disciplina são altamente dependentes. A segunda parte da disciplina é mais frenética, é mais densa e é necessário que você vá pegando esse ritmo aos poucos, tá certo? Então, assim, tentem realmente manter um bom ritmo para essa disciplina, manter uma regularidade, porque vocês, na segunda parte principalmente, vão precisar de um bom entendimento da primeira parte e essa é uma primeira fonte de tragédias, tá? Relaxei, a coisa ficou frenética, chegou um ponto que eu não acompanhei direito e aí eu pulei aquele negócio e fui direto para a coisa que o professor estava discutindo e ficou um buraco ali de conhecimento e as coisas que estão sendo discutidas agora fazem referência a esse buraco e aí eu não estou entendendo mais nada, tá? Alguns dos assuntos que a gente estuda também não são facilmente encontrados em fontes de informações alternativas, tá? E a sempre vai brilhar nessa hora, porque a geração de vocês desenvolveu um hábito não muito saudável de Stack Overflow, né? Eu tenho dúvida, Stack Overflow, código Ctrl+C, Ctrl+V, Stack Overflow. Vocês vão descobrir que o Stack Overflow não é tão abundante assim de material para assembly, por exemplo. E aí, se não tem Stack Overflow, como faz? Tá, entende o que está sendo explicado, porque eu não vou cobrar nada que eu não expliquei, gente. Então, se eu passei um programa para vocês fazerem, certamente eu tenho uma boa ideia de como esse programa deve ser implementado. Eu vou passar para vocês esse conhecimento que vocês vão precisar ter para implementar esse programa e aí vocês vão fazer. Agora, eu vou voar, eu vou viajar aqui, não vou prestar atenção porque depois Stack Overflow vai dar ruim.
tá? Então, estejam atentos a isso. Microarquitetura, por exemplo, não entendi direito. Isso aqui, inclusive, eu vou desatualizar isso que eu mesmo coloquei, tá? E algumas pessoas pensam, não, mas aí eu vou lá no YouTube e encontro um vídeo fácil de algum professor, aluno explicando esse negócio, e aí eu aprendo mesmo que eu viaje na aula, tá? Isso não é tão comum para certos tópicos que a gente vai tratar aqui. Existe sim, claro, material sobre, mas esse material não é tão abundante, tá? E aí vocês podem ter um pouco mais de dificuldade nesse sentido. Então, aí eu estou dizendo que eu vou tornar isso obsoleto porque, bom, eu agora estou botando troço no YouTube, então parte desse problema vai ser sanado esse semestre. Tá certo? Deixa eu ver dúvidas que vocês estão tendo aqui. Quantas horas de estudo semanais o senhor recomenda para um bom resultado final? Olha, eu vou recomendar aquilo que está destinado para a disciplina. A gente prevê que vocês vão ter 6 horas ao longo da semana para trabalhar em cima de arquitetura de computadores. Isso é o que eu vou recomendar, tá? 6 horas eu acho que é um tempo bem confortável para vocês mastigarem bem o material que eu estou passando e fazer as atividades que vocês precisam fazer, certo? Então eu acho que para 10 semanas 10 semanas é pouca coisa, gente. Então a gente realmente vai precisar usar essas 6 horinhas semanais, mas se a gente se disciplina bem para trabalhar 6 horinhas semanais, eu acredito que dá para a gente tirar essa disciplina de boas, tá? Tem algum processador específico que vamos estudar, tipo MIPS? Tem, a gente vai estudar a arquitetura da Intel, tá certo? O IA32 ou X86, e a gente também vai estudar o MIPS na parte da microarquitetura. Então essa tua pergunta é bem específica, mas eu já vou responder, tá certo? E arquitetura da Intel e MIPS, todos os dois a gente vai estudar, ok? Legal, o que mais que eu separei aqui? Plano individual de estudo deve ser realista, tá? Considerar muitas vezes a gente precisa de tempo para aquecer, a gente não tem um foco instantâneo na coisa, tarefas que demandam muitas horas, né? Precisam ser feitas com várias sessões de trabalho e lembrar que no final do semestre a gente tende a ter um tumulto muito grande de prova, avaliação, trabalho, tudo junto para fazer em um intervalo curto de tempo. E a gente tem que evitar deixar coisas para serem feitas no momento final. Então, assim, por que eu digo que o plano individual de estudo deve ser realista? Porque, gente, às vezes vocês vêm com uns planos que, assim, eu não sei se vocês pararam para pensar na probabilidade do plano dar certo, sabe? Tipo, vamos supor que eu trabalho de assembly, eu dou uma estimativa de 10 horas para ser feito, 10 horas de trabalho. Vamos supor, isso é um exemplo, estou dizendo que essa estimativa real, né? E aí, com base nessa informação, o plano de vocês bom, de meio-dia, tá? No dia final da entrega, eu vou começar a fazer o projeto, porque se são 10 horas estimadas, então eu vou de meio-dia até as 10 horas da noite, eu ainda tenho 2 horas de folga, tá? Para submeter, porque geralmente o prazo para submeter as coisas no CIA é 23h59, tá? Assim, esse plano é horrível. E por mais caricato que pareça o que eu estou dizendo, a quantidade de vocês, de alunos, que fazem algo que é uma versão muito parecida com isso que eu estou dizendo, é assustadoramente alta, sabe? E então eu passei a sentir a necessidade de começar a falar um pouco sobre isso, dizendo, gente, quando vocês começam a trabalhar, o foco não é instantâneo, tá? Vocês vão aquecendo, do início dos trabalhos sempre a parte mais difícil, depois vocês pegam o ritmo, a coisa vai se desenvolvendo e vocês têm distração e agora vocês estão em casa, essas distrações vão ser maiores ainda. Então, assim, tudo que vocês precisarem fazer, vocês precisam alocar a quantidade de tempo e de sessões que seja realista para a concretização daquilo, tá? Não é razoável eu dizer, eu vou madrugar e fazer esse negócio e se eu não dormir 3 dias eu consigo, tá? Ou então, às vezes, o cara, assim, a pessoa não está em condição de fazer alguma coisa. E isso vai ser particularmente verdade para esse período de ensino remoto,
Por exemplo, nas casas de vocês, talvez tenham momentos em que não vai dar para vocês trabalharem, focarem em alguma coisa, simplesmente porque tem gente demais, tem barulho demais. Isso aí pode ser os vizinhos, pode ser que, sei lá, tem um computador na casa de vocês e 4, 5 pessoas disputando o uso desse um computador. Então, assim, vocês vão precisar se planejar bem para poder fazer a coisa dar certo. Vocês vão precisar de proatividade nesse sentido, tá? Agora não tem mais as aulas presenciais para guiar e o dia que vocês passam lá no campus para lembrar das coisas que vocês precisam fazer. Então essa parte da iniciativa é crítica, tá certo? E vocês realmente vão precisar exercitar a disciplina de vocês, tá bom? Outra coisa também é que, assim, um último complemento, até o psicológico vai contra vocês quando o plano de trabalho não é realista, tá certo? Quando vocês se colocam numa situação de extrema pressão, geralmente o que acontece, claro que isso varia de pessoa para pessoa, é que a produtividade de vocês cai, porque vocês estão desviando a atenção do trabalho para a atenção do que pode acontecer caso dê errado, sabe? Então é muito diferente quando você faz as coisas com tempo disponível e conforto em termos de prazo, tranquilidade, do que você fazer as coisas assim no desespero, tá certo? Então planejem isso aí para tudo que vocês fizerem na vida e em particular para a disciplina de arquitetura de computadores. E aí vocês precisam ter disciplina, tá? Ter iniciativa e vocês vão precisar se comunicar comigo. E agora mais que nunca, tá? Gente, surgiu alguma dúvida, por favor me mandem alguma mensagem, tá? E porque eu vou querer atender vocês e inclusive eu quero aproveitar esse momento desse ensino remoto para dar uma atenção individualizada melhor, tá certo? Então, eu posso tentar responder uma dúvida por e-mail, eu posso tentar responder uma dúvida em uma conversa no Discord ou no Google Hangouts, Google Meet, seja lá o que for. Incorporar uma dúvida que tu tenha em algum dos vídeos que eu vou colocar no YouTube, mas eu não vou adivinhar dificuldades que vocês vão ter se vocês não me disserem, tá? Então é muito importante a gente se comunicar bem. Eu vou tentar me comunicar bem com vocês, tá? Vou usar bastante a parte de notícias de Cigaá para dizer, gente, olha o prazo, coloquei novo vídeo, tem nova atividade, tá? Para deixar vocês tão bem informados quanto possível. Fiquem de olhos no Cigaá, fiquem de olho no e-mail de vocês, tá certo? E vamos fazer essa comunicação fluir direitinho, beleza? Esse é o meu contato, a propósito, caso alguém não tenha visto meu e-mail no Cigaá, tá? E o site da disciplina é o Cigaá, então lá eu vou colocar os links das aulas, tá? Dos vídeos das aulas, eu vou colocar os slides, eu vou colocar as atividades, e é lá que eu vou querer recolher as coisas que vocês produzirem, tá? Em termos de trabalho e em termos de atividades, ok? Eu pedi para vocês responderem um formulário, deixa eu mostrar para vocês aqui, só um segundo. Deixa eu ver, alguém no Discord pediu para comigo? Não, toda vez tem que bater um olho aqui. Só um segundinho. Aqui. Deixa eu ver aqui se eu vou fazer a transição direitinho. Vou, pronto. Aqui eu perguntei para vocês se vocês tinham preferências, tá? A grande maioria de vocês respondeu, tá? E aí vocês disseram, a maioria pelo menos, a gente não liga, tá? Você pode escolher qualquer coisa aí, Google Meet, Twitch, Discord, que a gente vai junto, tá? Valeu! A outra parte de vocês disse, não, eu sou muito fã do Twitch e do Discord, eu queria que a gente usasse o Twitch e o Discord, tá? E tem uma minoria aí que ficou com a preferência do Google Meet. Então, assim, o que eu vou fazer eu vou dar uma preferência para o Twitch, tá? Mas é mais por questão de eu gostar da qualidade da imagem e de eu gostar da flexibilidade que eu tenho para fazer essas coisas que vocês estão vendo eu fazendo,
tá? Posicionando a imagem da webcam, fazendo a transição de uma forma para outra, colocando o chat junto do vídeo, porque lá no YouTube o chat vai aparecer. Eu acho mais natural fazer isso numa plataforma como o Twitch, tá? Do que no Google Meet. Eu tenho formas de fazer essas coisas no Google Meet, mas eu acho menos natural e a qualidade um pouco inferior. Então essa é a vantagem, ao meu ver, do Twitch. Agora, a desvantagem do Twitch é que ela é uma plataforma muito aberta, então eu tenho que estar o tempo todo olhando aqui o chat para ver se não está acontecendo nada engraçado, tá? Se não entrou um bot aqui para fazer propaganda de seja lá o que for, e isso pode atrapalhar. Então, meu plano é, eu vou de Twitch por hora, tá? Para as atividades síncronas, lembrando que essas atividades são poucas, tá? Então essa consulta é para as poucas atividades síncronas que a gente vai fazer. Mas se eu sentir que o Twitch passou a não ser uma solução tão boa por motivos, tá? Aí a gente pode fazer uma migração para uma outra plataforma sem nenhum problema, tá certo? E aí o Google Meet tem as suas vantagens, tá? Nesse sentido, o Google Meet tem um controle de acesso muito mais sólido. O que eu acho mais chato é a questão da qualidade da imagem, que eu acho um pouco pior, e a questão da ter menos flexibilidade, e tem algumas coisas que terminam atrapalhando um pouco, porque você precisa estar o tempo todo, gente, desliga as câmeras, gente, desliga os microfones, muta o microfone, então isso às vezes termina atrapalhando um pouco, e alguns acidentes às vezes acontecem, alguém esquece de mutar o microfone, aí fala alguma coisa que não devia falar. Esse período de coronavírus trouxe para a gente uma série de exemplos aí do que não fazer em videoconferências, casos extremos, gente deixou a câmera ligada no celular, esqueceu que a câmera estava ligada e foi pro banheiro, cara. E assim, para o horror de todos os participantes da conferência. Então assim, tem esse lado também do Google Meet que pode ser um pouco perigoso, tá? Eu estou dizendo que o professor está usando o Google Meet porque está com medo de alguém ir pro banheiro com o celular, com a câmera ligada. Não é isso, é um conjunto da obra, tá? Mas assim, eu também não tenho nada estritamente contra o Google Meet, é só uma questão de preferência momentânea e isso pode mudar ao longo do semestre, ok? Professor, quando serão as atividades síncronas? O senhor vai colocar notícia no CIGA quando for? Sim, eu vou avisando, tá? Isso aí eu vou decidindo quando essas atividades vão acontecer, dependendo do retorno que eu for tendo de vocês. Tá certo? Então, quando eu achar, por exemplo, dúvidas estão se acumulando, talvez uma sessão de tirar dúvidas aí em uma live como essa, aí eu vou lá e marco, tá? Se eu ver que a coisa está fluindo bem, eu não vou parar também para fazer, por fazer uma atividade síncrona, a gente segue assincronamente, não tem problema não. E a outra coisa que eu perguntei para vocês foi se alguém tem algo particularmente assim contra ter as suas participações que vocês têm, por exemplo, agora vocês estão participando, tá certo, do chat, ninguém quis falar aqui por voz, mas isso é uma possibilidade também, e isso vai ficar disponibilizado no YouTube, tá? Alguém que vai buscar ali a arquitetura de computadores vai achar esses vídeos e vai acessar, a ideia pelo menos é essa. E aí eu perguntei se alguém, por um acaso, estava desconfortável com isso, porque dependendo das respostas eu poderia reconsiderar essa parte. 100% de vocês, dos 36 que responderam, a turma tem 40 pessoas matriculadas, disseram que estão ok. Então eu vou assumir que isso não é um problema, tá? Se vocês não estiverem confortáveis, tá? Sabendo que esses vídeos vão ser disponibilizados em comentar alguma coisa, vocês podem pegar a dúvida, o comentário de vocês e passar para mim uma sessão de orientação individualizada. Aí, quando eu estiver conversando de forma individual com vocês, claro, esses vídeos eu não vou divulgar, tá certo? Eu vou divulgar os vídeos das aulas, videoaulas ou sessões para a turma toda, sessões de tirar dúvidas individuais, essas são privadas, tá? Então são conversas que eu vou ter com vocês e que não precisa ser divulgado. Então, se você não quer fazer uma interação específica aqui, por mais que eu recomende que você interaja, assim, não deixe de interagir por medo de errar, tá certo? Eu espero que vocês errem, isso é absolutamente razoável de ser esperado, e o erro de vocês pode ser a minha oportunidade de tornar algo mais claro e beneficiar todo mundo, tá certo? Então, sintam-se à vontade, mas quando vocês também não quiserem fazer isso, vocês podem fazer isso numa sessão
individualizada de tirar dúvidas e de conversar comigo, ok? Certo. E é isso que eu tinha para vocês. Então, tem alguma dúvida, gente, que vocês queiram fazer? Algum comentário? Qualquer coisa. Porque se vocês não tiverem dúvidas, na verdade, caramba, eu levei bem mais tempo do que eu estava esperando originalmente. Mil perdões, provavelmente é porque eu tenho que falar de coisas que só são válidas para esse semestre suplementar, tá? Que não são preocupações em um semestre presencial. Então, eu acho que por isso que eu passei mais tempo, tá? Então, essa é a forma que eu planejo que a gente trabalhe, tá? Nada disso está gravado em pedra. Vocês podem ir sugerindo mudanças à medida que vocês forem vendo que uma ou outra coisa não está dando certo. Lembre-se, o semestre suplementar também é um semestre de experimentação. Então é para vocês se acostumarem com essa metodologia de trabalho. Caso a gente precise estender isso para um semestre regular, esse sistema de ensino remoto, e certamente é um aprendizado para mim também e para todos os outros professores, ok? Tem algumas pessoas que estão dizendo que a aula está boa. Legal, tomara que continue assim, certo? Quando não estiver boa, me avisa também, porque aí eu vou ajustando as coisas, tá? Onde tem o link do YouTube com os vídeos. Eu vou colocando os links no Cigar, tá? Daqui a pouco, assim que terminar aqui, eu vou baixar esse vídeo do Twitch, vou postar ele no YouTube e eu já vou colocar lá no Cigar. Como, assim que eu postar a primeira vez, aí eu vou mandar a notícia para vocês, tá? Dizendo, ó, pessoal, eu postei o link do vídeo, aí vocês vão ver lá qual é o meu canal, e aí vocês podem ficar de olho lá, tá certo? Eu não planejo colocar uma notícia sempre que eu colocar um link, tá certo? Porque vai ficar um pouco chato. Se eu mando e-mails demais para vocês, termina inconscientemente vocês começando a ignorar meus e-mails, simplesmente porque é muita coisa. Então, tentem ganhar o hábito de ir checando regularmente o Cigar para ver se apareceu coisa nova. Agora, quando é uma coisa crítica, tá? Tipo, agora vai começar a contar um prazo. Aí, geralmente, nessa hora eu vou mandar uma mensagem. Ok? Qual a ideia iremos utilizar? Cara, tá um pouco cedo para a gente conversar sobre isso, certo? Eu vou te responder, mas se você se enrolar todo na hora de instalar esse troço ou de entender, não se sinta culpado, certo? A gente vai utilizar uma ideia chamada MASM32, tá certo? MASM32. Agora, ela não é uma ideia trivial, ela está longe de ser algo novo e isso é a ideia para o Windows. Se vocês estiverem considerando Linux, daí eu vou usar o NASM, mas o NASM não é uma ideia, tá? A ideia é seja lá o que vocês quiserem usar para escrever código. Geralmente o pessoal usa, sei lá, o VI, qualquer editor de texto serve. Então, porque o Assembly ele vai ter bem menos recursos que são, vamos dizer assim, legais de serem colocados numa IDE, sabe? Mas a gente vai chegar lá. Eu não quero assustar muito vocês. Beleza, gente? Podemos encerrar por aqui? Posso botar minha música?